falando da retenção da receita dos remédios como Ozempic e Mounjaro, que entra em vigor a partir desse mês. Esses medicamentos e outros similares, que são conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, terão retenção de receita obrigatória a partir da próxima segunda-feira, e é esse o nosso assunto para falar um pouquinho do que pode causar no nosso corpo e de que forma esses medicamentos vão poder ser adquiridos, né, Raíssa? Exatamente. Você que faz uso desses medicamentos, fique ligado que a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de junho, vai ser obrigatória, gente, a retenção da receita, né? Que antes não era. Essa medida da Anvisa, ela começou lá em abril, no dia 17 de abril, quando a Anvisa determinou que esses medicamentos devem aí passar, né, por mais esse crivo aí da farmácia de reter a receita. É como se fosse um antibiótico, Aloysio, que a gente vai no médico, ele receita, mas aí fica retido com a farmácia uma das vias, a outra fica com o paciente, né? Então, você que faz uso desses medicamentos com as canetas emagrecedoras, vai ser esse mesmo esquema. Né? Para a gente explicar melhor esse assunto, a gente recebe agora o Maurício Filizola. Ele que é farmacêutico e diretor do Sincofarma, que é o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Ceará. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, Raíssa. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar novamente aqui para poder trazer esclarecimentos, né? Quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de medicamentos. E os medicamentos, muitas vezes, até os isentos de prescrição, a gente tem que ter a orientação. Imagina aí uma categoria que, primeiramente, ela foi concebida e estudada para fazer o controle do diabetes tipo 2. Ou seja, uma doença que acomete muitos brasileiros, milhões de brasileiros inclusive, mas que ao mesmo tempo a gente observa que, por um estudo que foi sendo observado, esses medicamentos, muitas vezes ali o efeito quase que secundário fez com que houvesse um direcionamento para as pessoas que tinham ali o sobrepeso. Isso fez com que as pessoas também, vendo aquilo ali, a classe médica acompanhando, pudesse utilizar hoje para o emagrecimento, né? Então, são situações que a gente tem que estar atento, porque são medicamentos que têm que vir da prescrição médica, da orientação feita e a avaliação pelo profissional específico, para que ele possa utilizar por o tempo correto, da maneira correta e ter toda a orientação. E a gente reforça sempre que, embora sendo da prescrição, às vezes você também tem que estar atento, muitas vezes, ao alimento que vai continuar utilizando, os exercícios físicos também, porque a gente tem que olhar a saúde como um todo, não somente ali olhar para a parte física e tentar resolver, às vezes, aquilo que está incomodando, mas principalmente quando aquele sobrepeso ele está trazendo problemas mais sérios para o corpo. Verdade. E essa questão da retenção da receita, Maurício, ela vai entrar em vigor, né, a partir da próxima segunda-feira. Como é que vai funcionar nas farmácias e qual é a validade? Bem, nós temos normativas que a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, ela determina para o setor. Então tem que ser seguido por todas as farmácias, ou seja, como é um medicamento que muitas vezes estava sendo usado indevidamente, muitas vezes ali alguém já tinha sido atendido pelo médico, via lá a prescrição, via outra pessoa vendo que perdia o peso, diminuía ali o seu peso. Então, assim, olha, vou usar também. Então, ia lá na farmácia, muitas vezes, buscava até a compra pelo próprio farmacêutico, mas não havia a exigência da receita da retenção. Ou seja, se a gente fosse levar ao pé da letra, toda a prescrição desses medicamentos teria que vir na apresentação da receita. Como isso no país, infelizmente, ainda é quase que cultural, a gente hoje, a Anvisa, vendo este aumento do número de casos, de muitas vezes até de efeitos colaterais que vem acompanhado do uso, foi feita esta determinação e as farmácias vão ter que receber e vender agora com a apresentação da receita em duas vias. Uma fica com a farmácia, como você já até enfatizou, a outra fica com o paciente para que ele possa verificar a maneira correta e o uso que foi indicado pelo médico. Isso dá uma proteção maior, eu diria, à saúde daquele cliente que quer utilizar esses medicamentos que tem aí a indicação, eu diria, bastante ampliada. Essa determinação da Anvisa não é à toa, né? Ela viu aí, eles enfatizam, para proteger a saúde da população mesmo, né? Devido a esses efeitos adversos mesmo. E o uso indiscriminado, Aloysio, porque muita gente
virou moda, né? Do ano passado para cá, o Ozempic e o Mounjaro dispararam, né? Eles agora vendem no Brasil, né? Ainda bem agora com essa retenção da receita. Mas por muitas pessoas estarem utilizando, mesmo que não tenham diabetes ou então mesmo a obesidade, então a Anvisa entrou aí com essa ação super necessária para conseguir aí controlar mais a venda desses medicamentos, né? E aí as canetas têm esses valores médios no mercado. E por elas ter esse valor elevado, a gente entra em outra questão também, Maurício, porque as questões das falsificações, contrabando, a gente vive noticiando aqui, né, Luiz? Isso, muito contrabando, inclusive, ultimamente, né? Falsificação, então tem que estar alerta a essa questão também. Né? Isso, é um risco grande, inclusive, para a saúde pública. Por quê? Quando o local de compra de medicamento é a farmácia. Mesmo que você possa encontrar medicamentos sendo vendidos na internet, aquele medicamento tem que vir de uma farmácia física. Ou seja, você anunciar, você vender de outra forma, está incorrendo aí em ações até proibidas pelo próprio mercado e pela própria Anvisa. E ainda mais, contrabandear produtos que ainda nem estavam autorizados no nosso país a serem comercializados, isso também é um crime grave, ou seja, um crime contra a saúde pública, e isso traz grandes malefícios à população. Primeiro, quando se traz um medicamento desse de outro país, ele vem sem os controles devidos de temperatura, principalmente a maioria desses medicamentos. Eles são conservados em geladeira em tempo integral, variando a temperatura de 2 a 8 graus. Quando você tira este medicamento e deixa num ambiente normal, e aqui no Ceará a temperatura é bem elevada, isso já traz, eu diria, perca talvez até da eficiência desse medicamento se ele for utilizado. E imagine você comprar se você não sabe a fonte. Nós tivemos casos de canetas que eram utilizadas para insulina serem preenchidas de forma irregular com outros produtos e serem vendidos como o Ozempic, por exemplo. Ou seja, o risco é muito grande e a recomendação sempre a gente enfatiza: comprar o medicamento na farmácia de sua confiança, aquela que você gera realmente ali um relacionamento, procurar o farmacêutico para a orientação correta do medicamento e, claro, vir de uma prescrição médica, que é o correto, ou seja, você tem que valorizar toda a etapa profissional. Ou seja, se você está com algum problema de saúde, o local correto é buscar o profissional médico para fazer a orientação e a prescrição. E depois buscar a farmácia de sua confiança com um receituário para poder ter ali também as orientações complementares pelo farmacêutico e às vezes até a própria aplicação na própria farmácia. Então vai poder acontecer isso nas farmácias também a partir da próxima semana ou isso já acontece, Maurício? Você está falando da aplicação da caneta. A aplicação ela pode ser feita sim, nós temos espaços específicos que, vindo com a receita, a dosagem e o dia correto de aplicação, é uma forma muito simples de ser feita, inclusive pelo farmacêutico. Os próprios pacientes também fazem a aplicação em casa também, então isso, é mais comum, porque é uma aplicação bem simples, ou seja, sabe o local apropriado, porque com a própria consulta o médico já diz o local apropriado da aplicação. E a gente reforça que até mesmo alguns profissionais que aplicam em seus consultórios, eles não podem cobrar valor acima do mercado deste produto. Ele pode cobrar pelo serviço do produto. Ele não pode também vender este produto para o paciente, ou seja, aplicar uma parte e cobrar outra para o paciente levar para casa. Isso é realmente uma infração que também tem que ser proibida e também a gente está atento a isso. A própria vigilância sanitária ela está atento a esse tipo de caso para poder preservar justamente o que é melhor, que é a saúde dos pacientes. É muito grave. Inclusive, a gente noticiou lá no Diário do Nordeste, Aloysio, ano passado, tinha um nutricionista vendendo doses fracionadas do medicamento. Então, a gente não sabe nem em quem que ele aplicou antes. Então, uma coisa totalmente fora da segurança ali. O paciente não sabe qual a procedência. Então, realmente, atenção onde se compra e qual profissional você está procurando aí para conseguir fazer esse tratamento. E aí abre também outras questões, até mesmo de padrões de beleza, né? Começou a viralizar justamente por causa disso. Muitas pessoas querem ficar magras. A gente tinha antes, anos atrás, o padrão das Kardashians, né? Os corpos mais voluptuosos.
Hoje em dia, essa magreza extrema está voltando a ser cultuado. E isso, para mim, também é um grande alerta, né, dessa questão do uso indiscriminado dessas canetas. Muitas vezes a pessoa, sem orientação nenhuma, aplica em casa mesmo. E aí abre esse debate. Tem até a questão que eu anotei aqui. Sabe como é que estão chamando, Aliso? De Ozempic Face. Que as pessoas estão emagrecendo tanto que o rosto está modificando. Então, nas redes sociais é muito complicado. A gente vê bastante isso. Os padrões de beleza que custam caro, né, Maurício? A utilização, ela não foi feita para questão, eu diria, estética. Ela foi concebida primeiramente para diabetes, mas assim, o uso, inclusive, hoje ele está sendo autorizado pela própria Anvisa para o emagrecimento. Mas agora com controle. Mas a gente sabe também dos efeitos colaterais que podem vir. Eu diria vômitos, às vezes persistentes, ou seja, náuseas bem prolongadas. Problemas hepáticos também que podem acontecer, mas isso tudo tem que ser acompanhado, principalmente pelo médico que prescreveu, porque são medicamentos, eu diria até categorias bastante novas, inovadoras também, mas tudo é ter o cuidado realmente na utilização e seguir os parâmetros que são aí determinados, até muitas vezes pelos estudos que as próprias indústrias fazem. Ou seja, nós temos que seguir isso e a classe médica também sempre tem colaborado, feito o seu papel em prescrever corretamente, em orientar corretamente. Maurício, eles atuam como se fosse como é que fala? Agonistas do GLP-1, né? Que é um hormônio que a gente já tem, então ele causa essa inibição de apetite e aí, por consequência, traz esse emagrecimento, né? Com certeza, ou seja, é como você tem ali a nossa glicose, que a gente se alimenta, os carboidratos, e ele utiliza, ou seja, a glicose ela é queimada muito mais rápida, por conta desta simulação de hormônio que é aplicado. Ou seja, o nosso próprio corpo ele já fabrica isso de forma normal, mas há às vezes uma descompensação, uma produção abaixo do normal, e é por isso que vem esta nova categoria aí de produto, de medicamento, que faz justamente esse efeito, que faz esse emagrecimento. Ou seja, as pessoas às vezes ficam saciadas não querendo se alimentar. Ou seja, se você perde ali o apetite por conta do efeito do medicamento, claro que aí você, não tendo alimento em excesso, não buscando esse alimento, você fica também, eu diria, queimando o que já tem e vai diminuindo o peso. Esse é o efeito, geralmente, numa linguagem, eu diria, mais popular que a gente possa trazer. Fica com o corpo mais fragilizado. Se você não se alimenta direito, né, todo o resto da sua saúde também não vai andar. Então, por mais que iniba o apetite, tem que ter esse acompanhamento com o nutricionista também para saber como é que vai ser a sua alimentação, como é que você vai adaptar ali. A gente falando dessa questão dos medicamentos, né? A gente também trouxe na última semana que o Brasil deve ganhar a primeira caneta emagrecedora produzida aqui no próprio país. Né? A empresa farmacêutica EMS, não é isso que vai lançar? Exatamente. O Olire, esse é o medicamento que vai estar sendo lançado entre julho e agosto. É uma expectativa muito grande, ou seja, também vai dar uma mexida no mercado. Quando a gente fala assim uma mexida, é porque muitas vezes quando uma indústria farmacêutica ela está só, ela tem a proteção de patente, ela mantém ali o seu preço, que foi autorizado, e não dá condições de participação de outras. Então, a chegada desse medicamento e depois a chegada de genéricos, que com certeza virão com uma certa brevidade, isso vai fazer com que o preço realmente despenque. Mas isso não é motivo para o uso indevido. A gente apenas dará a oportunidade das pessoas que necessitam poderem comprar e fazer seus tratamentos com um preço mais razoável. Qual é a média, mais ou menos, do Ozempic, do Mounjaro? O Mounjaro é um pouquinho mais caro, né? Mas qual é a média deles? Nós temos produtos que podem chegar aí a R$2.000, próximo, que é o Mounjaro. Mas aí vem numa caixa, vem 4 canetas, né? Vai depender da dosagem de cada do tratamento inicial, que geralmente as primeiras dosagens do Mounjaro estão chegando, eu diria, as dosagens mais baixas e intermediária, a mais potente ainda não. Mas para os que já estão aqui como o Ozempic, o preço varia aí de R$1.000 a R$1.200, aproximadamente. Mas o genérico dele ainda não vai sair, ou seja, o Ozempic mesmo, o genérico dele, a quebra de patente é a partir do próximo ano. Esse outro é uma quebra de patente de um outro produto equivalente que também faz o efeito, mas não tão potente quanto o Ozempic e o Mounjaro. Se a gente comparar os três, o Mounjaro é até muito mais potente, o efeito para a perca de peso é muito maior. É isso, a partir
já deve ganhar a partir dos próximos meses, aí em agosto. Essa nova caneta que é produzida no Brasil, então vai ser um bom concorrente aí para o Ozempic, mas como o Maurício bem esclareceu aqui, não é motivo, por ser mais barato, do uso indiscriminado. Então a gente segue aí com muita atenção a esse assunto, viu, Aloysio? E antes de qualquer coisa, ir ao médico, né? Que ele é quem vai definir o que você Com precisa e de que forma você vai utilizar. Maurício, Perfeito. obrigado, tá? Disponha sempre. Eu Até tô à a próxima. disposição. Até a Maurício próxima. Filizola, farmacêutico, participando aqui com a gente. E a Raíssa Azevedo. Eu não vou dar tchau, não. Você vai tchau. pra ali. Valeu, Raíssa. Valeu. Obrigado. Obrigada também.